Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação. Aula número 3, a separação do pecado. E para isto vamos considerar o Salmo de número 32, um dos salmos mais tocantes, porque diz respeito à verdadeira natureza do homem. E nós vamos entender neste salmo a guerra que nós temos com algo que é fundamental, o pecado. O pecado é a raiz de todos os males humanos. O pecado é a causa de toda a desgraça do homem, das enfermidades, de tudo o que é ruim neste mundo. Tudo começou com o pecado. Sim, porque Deus criou o homem bom, justo, reto. Deus criou o homem perfeito, até que o pecado entrou no mundo. E o Salmo 32 é um salmo de desabafo, de alguém que está gemendo sob o peso do pecado. E começa assim: bem-aventurado é o homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. É sincero, é verdadeiro. Mas ele continua: enquanto eu me calei os pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, pelos meus constantes gemidos. Sim, enquanto eu me calei com os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. É necessário que tenhamos o pecado bem em mente. É necessário que estejamos considerando a cada dia o pecado. A Bíblia diz em Provérbios que os loucos zombam do pecado, mas os sábios o consideram. Aqueles que zombam do pecado e tratam o pecado como se fosse uma coisa desprezível, esses, em geral, são enredados por Satanás e levados de roldão pela onda pecaminosa deste mundo sem se aperceberem. Quem sabe você está enfrentando esta situação? A sua vida está assim, indo de mal a pior, sem direção, sem saber para onde você está caminhando, sem saber o que está acontecendo com você. Quem sabe você está nessa situação e sem saber que a raiz é o pecado. Dentro de você, o pecado está impedindo a sua completa comunhão com Deus. Mas vamos ao princípio. O que é pecado, afinal de contas? O pecado é definido como qualquer transgressão contra a lei de Deus, ou a lei que é o próprio Deus. Ou então, qualquer falta de conformidade com a natureza divina. Isto é o pecado, uma noção talvez vaga, mas é uma noção que se torna específica a cada ato, a cada momento, a cada decisão que você tem que tomar. O pecado se torna nítido, claro, de forma que quando você peca, você sabe que pecou. Quando nada, você tem dúvidas, e o fato de você ter dúvidas já está mostrando que a sua consciência não está limpa. A noção, portanto, de pecado é difícil de ser definida com palavras, mas é facílima de ser percebida com o espírito, porque todos nós temos espírito. Então o pecado é fácil de ser detetado, embora difícil de ser definido. A definição teológica de pecado, a conceituação que os teólogos estão procurando dar ao pecado é dificílimo, é coisa complicadíssima. Mas o pecado é facílimo de saber quando você o comete. Sabe por quê? Porque você tem um grande teólogo na sua mente, que se chama consciência. Deus lhe deu conhecimento do bem e do mal. Sim, a consciência é um dom de Deus, é o representante de Deus em você, que lhe mostra o que é o pecado. O Espírito de Deus age diretamente na sua consciência para mostrar a você o que é o pecado. Mas vamos ao nosso entendimento do que é o pecado dentro das Escrituras Sagradas. O que é o pecado? Vamos tomar em Romanos, os primeiros capítulos, dois conceitos que o apóstolo Paulo emite. Um deles é de pecados, no plural, como atos. São as coisas erradas, uma mentira, um crime, uma atitude de egoísmo, de vaidade, de soberba. Sim, palavras que visam destruir o vizinho, matar, ferir a lei de Deus, adulterar. Tudo isso são atos pecaminosos, são pecados.
Mas de onde nascem ou procedem o pecado? Ou todos os pecados? Do coração do homem, do nosso interior. Quando eu peco com a minha mão, eu já pequei interiormente com o meu pensamento, com a minha consciência, a minha alma. Quando eu peco com qualquer outro órgão de meu corpo, com os pés, com os olhos, com a boca, eu já pequei interiormente. Aquilo é só uma consequência, um resultado. É como um fruto de uma árvore. Os atos pecaminosos são resultados, são fruto de uma situação interior, que é a natureza pecaminosa. E a esta natureza o apóstolo Paulo chama de o pecado. O pecado, portanto, no singular, é a própria natureza pecaminosa. E pecados, no plural, são todos os atos que cometemos diariamente. Sim, atos que desrespeitam, ferem ou não estão de acordo com a lei de Deus. Todos esses atos são pecados e são resultado de um pecado básico, que é a natureza pecaminosa. É como se nós entendêssemos uma árvore, quando os frutos são os pecados, mas a própria árvore, o seu tronco, é a natureza de pecado. Natureza que herdamos de nosso pai Abraão, de nossa mãe Eva, mas natureza que nós confirmamos diariamente com nossas atitudes. E nós a adotamos, nós a aceitamos e nós nos tornamos conformes a essa natureza, de forma que somos responsáveis pelos pecados cometidos, porque ninguém é obrigado a pecar. Quando alguém peca, o faz única e exclusivamente pela sua vontade. Ninguém é responsável pelos pecados alheios e ninguém pode se desculpar do pecado. Ninguém é obrigado a pecar. Todos nós temos o livre-arbítrio. Se alguém peca, é porque quis pecar. As condições podem ter sido difíceis, terríveis, duras, tentações fortes, severas. Sim, a pessoa foi compungida quase a pecar, mas só pecou porque quis, porque aceitou aquela situação, porque se clamasse a Deus, receberia libertação. Nós vemos então que a tolerância para com o pecado tem seus resultados. Você peca porque quer, mas há solução para o pecado, há libertação, você pode ficar livre do seu pecado. Em Jesus Cristo, há libertação para todo e qualquer pecado. Sim, você pode ser liberto de todos os seus pecados, por piores que sejam, desde que você os reconheça e você os confesse e creia pela fé no poder purificador da morte de Jesus Cristo em seu lugar. Caso contrário, se você se conformar com o pecado, tolerando-o, ou se desculpando do pecado, querendo dar alguma interpretação variada, de forma a que você não seja culpado, responsável pelos atos que você comete, então isto caracteriza uma tolerância sua para com o pecado, direta ou indiretamente. Sim, a tolerância para com o pecado, a conformação para o pecado que está em você. Se essa atitude tem duas consequências que são muito sérias, tremendamente sérias. Primeira delas, o pecado impede a sua comunhão com Deus. E não há que se discutir. Isaías 59, 1 e 2. Deus diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, de maneira que vós não podeis chegar-vos a Deus por causa do vosso pecado. Ponto final. O vosso pecado é causa de separação entre vós e Deus. Se você está com um pecado não acertado, não consertado, não tratado devidamente, então você não tem comunhão com Deus. Você pode crer em Deus, continuar sendo membro da sua igreja, mas comunhão com Deus não tem. Deus é santo, nós já examinamos, completamente santo. Deus é puro, é livre de pecado, não tolera e não aceita o pecado. Então você, com o pecado, não tem comunhão com Deus. Somente quando você o confessar e se livrar do seu pecado, você restaurará a sua comunhão com Deus. Você não tem comunhão com Deus em pecado. Em pecado, estamos completamente separados de Deus. Ainda que você seja o mais espiritual dentro do seu grupo, ainda que você tenha 20, 30, 50 anos de fé, de um bom currículo vitae perante Deus, nada disto é suficiente para apagar o
efeito nocivo que um pecado tem de afastar você de Deus. Em pecado você está afastado de Deus e não há desculpa. Enquanto não se consertar, não pode haver libertação para você. Mas nós vemos que há uma outra consequência. A outra consequência do pecado é a seguinte: o pecado envelhece os ossos, como nós lemos no Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram pelo meu constante gemido todo dia. É um sofrimento terrível. A consciência não para quieta. As coisas não dão certo. Você fica complexado, complicado com as coisas que acontecem ao seu redor. O pecado é terrível, magoa você. Você não sabe explicar porquê, mas nada dá certo na sua vida. Tudo isto por causa do pecado, que você tolera, que você acalenta, que você desculpa-se, mas que você não confessa. Enquanto não confessar e não ficar livre do pecado, assumindo a responsabilidade pelo seu pecado, você não pode ser livre dele. O fato de assumir alguém a responsabilidade pelo seu pecado é condição sine qua non, condição básica, necessária, para que seja livre do pecado. Em pecado, a Bíblia é muito clara: não há comunhão com Deus. E enquanto você não reconhecer, assumir o seu pecado, você não tem comunhão com Deus. Sim, é clara, insofismável a palavra de Deus. O pecado não entra no céu. Com o pecado, não há comunhão nenhuma com Deus. E nós vemos também nas Escrituras que o pecado é a única causa básica de toda desgraça humana. Todos os males que estão na terra são resultado do pecado. As enfermidades são resultantes do pecado. Os animais são ferozes por causa do pecado. Os desertos existem na terra por causa do pecado, pois que Deus não criou desertos na terra. Deus criou o jardim. Sim, tudo o que há de errado na terra é resultado do pecado. Tudo que há de errado na sua vida é resultado do pecado. Porque se o homem não tivesse pecado, a vida seria perfeita, maravilhosa. O pecado, então, é a causa de tudo que é errado. Mas vamos tornar a conceituar. O pecado é a sua natureza. Você nasceu com ela, mas você se torna responsável quando você admite. Mas claro que há libertação em Jesus. Mas a sua natureza de pecado, tendente para o pecado, isto é o que o apóstolo Paulo chama de o pecado que habita em mim. A sua natureza, a sua queda, a sua tendência para o mal. Desde crianças, nós demonstramos essa tendência que temos para fazer coisas erradas, para não aceitarmos submissão a ninguém, para nos rebelarmos, para brigarmos, para exaltarmos o nosso eu. Esta tendência se chama a natureza pecaminosa, o pecado. Mas essa natureza tem uma origem, o fato de você querer fazer tudo independentemente de Deus. Quando você centraliza a sua vida no seu eu, você está vivendo para o pecado, reconhecendo e aceitando a natureza de pecado. Você está justificando a sua natureza de pecado e, portanto, se tornando responsável direto por ela. Mas à medida que você compreende a verdade, você vai chegar a um ponto de entender que você não deve ter parte com o pecado. E então você submete a sua vida a Jesus Cristo, de tal maneira que você fique livre do pecado e você já não mais o aceita. Você reconhece, confessa o seu pecado. E quando você confessa, você automaticamente se torna livre, limpo, purificado do pecado e, graças a Deus, de todas as consequências nefastas desse mal terrível que é o pecado na natureza humana, que a corrompeu, que a destruiu e a separou de Deus. Amém.